porque se você é do nono ano e vai prestar o vestibulinho da ETEC e não sabe esses conceitos, tem dificuldade também em outras matérias, pode ser que você não passe no vestibulinho, tá? Então é importante que você entenda isso. Existe essa dificuldade para aprender esse assunto, é muito comum essa dificuldade no caso de quem está no nono ano, por nunca ter aprendido antes. Também é muito comum no caso de quem terminou os estudos já há algum tempo, há alguns anos, né? Talvez 1, 2 anos, talvez 10, 15 anos, porque viu esse conteúdo há bastante tempo. Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma das nossas lives da quarentena da aprovação. Essa série de lives em que eu ensino você técnicas, estratégias e também alguns assuntos muito importantes para você passar no vestibulinho da ETEC, inclusive algumas das técnicas, na verdade, que eu ensino aos alunos da ETEC Power, enfim. Então, essa é a nossa 7ª live da quarentena da aprovação. Para quem não sabe, serão 20 lives no total. Na verdade, 21, porque eu fiz uma live a mais no sábado, mas são lives de segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui no Instagram, aqui no YouTube também, tá bom? Durante esse período. Pra quem não sabe, a gente teve 20 e-mails na quarentena da aprovação, ou melhor, no Esquenta ETEC, né, que era a primeira parte, e agora são 20 lives, tá bom? E essa é a nossa 7ª live. Quem tá aí com papel e caneta já continua por aqui, quem não tá com papel e caneta ainda, pega agora mesmo, porque é essencial que vocês tenham papel e caneta em mãos, porque essa nossa live vai ser uma aula. Então quem tá chegando aqui, vai deixando o like, seja aqui no Instagram, seja aqui no YouTube. Quem tá chegando depois também, que a live fica salva aqui no Instagram por 24 horas, já deixa o like também pra eu saber que vocês estão por aqui, tá bom? Porque vai ser uma live muito massa, com muito conteúdo mesmo. E o conteúdo da vez vai ser introdução à biologia celular pro vestibulinho da ETEC. Biologia celular é um assunto muito cobrado no vestibulinho da ETEC, cobrado de várias maneiras diferentes, e é muito, muito, muito importante saber esse assunto pra passar no vestibulinho da ETEC, tá bom? Então, claro que antes desse assunto tem um outro tópico de biologia, que é o assunto organização biológica, mas é muito importante que você saiba a biologia celular também. Ele é um pouco mais difícil que a organização biológica. Então, quem viu a minha live sobre a técnica BMA, sabe que tem que estudar a organização biológica antes, tá bom? Então é essencial que tenha estudado a organização biológica. Quem não estudou ainda a organização biológica, depois dá um jeitinho de assistir pra conseguir... Quem não estudou ainda a organização biológica, depois dá um jeitinho de estudar, tá? Porque é um assunto essencial. E quem já estudou vai conseguir entender melhor essa live aqui, tá bom? Vou desativar aqui os comentários no Instagram, senão a gente acaba dispersando, e vamos focar no conteúdo. O momento é de foco no foco. Foco no que realmente importa, que é a informação aqui, beleza? Como sempre, eu tô com as minhas anotações aqui do lado, pra não ter o risco de esquecer algum ponto muito importante dessa live. Eu vou abrir aqui as anotações, tá? Pra que eu consiga consultar durante a live e falar os pontos mais importantes aqui. Então, olha só, uma das primeiras coisas que é muito importante que você saiba é a grande dificuldade que as pessoas têm pra estudar biologia celular pro vestibulinho da ETEC. Como eu falei, essa live aqui é de introdução à biologia celular, ou seja, o começo dessa matéria, sabe? Porque a biologia celular é um assunto bastante extenso. Então, dentro da biologia celular, a gente aprende sobre o conceito de célula em geral, sobre as organelas que a gente tem, a diferença entre a célula animal e a vegetal, o que é uma célula eucarionte e procarionte, enfim, aprende sobre a divisão celular e assim por diante. Hoje a gente vai ficar na parte introdutória desse assunto, porque se eu avançasse aqui, essa live teria muito mais tempo e eu tenho certeza que seria um pouco mais difícil de entender, principalmente para quem não estudou ainda a organização biológica, tá bom? Então a gente vai ter aqui a introdução à biologia celular, que é a base da biologia celular, para que aprenda os outros subtópicos de biologia celular que são tão importantes quanto essa base, ou até mesmo mais importantes alguns deles. Então é essencial ter a base de biologia celular para conseguir aprender a divisão, para conseguir aprender a diferença entre mitose e meiose, enfim, também a respiração celular e assim por diante, tá? É um assunto, inclusive, que está na checklist ETEC, de tão importante que ele é, que é um assunto bastante cobrado no vestibulinho da ETEC. E as pessoas normalmente têm muita dificuldade, porque muita gente nunca nem ouviu falar de biologia celular, principalmente quem é do 9º ano do ensino fundamental e estudou em escola pública, como foi o meu caso. Então eu terminei o ensino fundamental sem fazer a mínima noção do que era a biologia celular. Eu já comentei em uma live aqui na quarentena da aprovação mesmo, que durante o meu ensino fundamental eu basicamente só aprendi reprodução humana e fotossíntese. E era isso. E algumas outras coisas muito básicas, sabe? Então eu cheguei no ensino médio sem saber direito o que era um conceito
conceito de célula, sem saber muito bem a diferença entre uma célula e outra, eucarionte e procarionte. E eu não quero que isso aconteça com você. Até porque se você é do nono ano e vai prestar o vestibulinho da ETEC e não sabe esses conceitos, tem dificuldade também em outras matérias, pode ser que você não passe no vestibulinho, tá? Então é importante que você entenda isso. Existe essa dificuldade para aprender esse assunto. É muito comum essa dificuldade no caso de quem está no nono ano, por nunca ter aprendido antes. Também é muito comum no caso de quem terminou os estudos já há algum tempo, há alguns anos, né? Talvez 1, 2 anos, talvez 10, 15 anos, porque viu esse conteúdo há bastante tempo. E é um conteúdo que precisa, então, da base da ciência em si, precisa de organização biológica. Eu vou dar algumas pinceladas de organização biológica, porque pode ser que alguém aqui nunca tenha visto esse assunto, que é um tópico basal de biologia celular, e você precisa dessa base da biologia celular, dessa introdução dela, para conseguir evoluir cada vez mais na biologia. Fica muito mais fácil você entender outros tópicos de biologia quando você entende essa noção básica da biologia celular, tá bom? E outro ponto importante, por que é essencial que você estude esse assunto? Primeiro, porque ele é bem cobrado no vestibulinho da ETEC. Inclusive, eu peguei aqui uma questão, que é a questão 34, da prova da ETEC do segundo semestre de 2013. Vou até ler aqui a questão, ela tá aqui do lado, por isso que eu vou virar pra ler. E é uma questão que ela foi do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2013. Depois disso, o vestibulinho já cobrou biologia celular de outras formas também. Só que essa foi a questão, assim, a primeira que me veio em mente na hora que eu fui selecionar uma questão pra mostrar aqui nessa live a importância de você estudar biologia celular. E a questão tem um texto, basicamente, que fala pra gente de uma pesquisadora e microbiologista que elaborou uma teoria, atualmente aceita, que explica como algumas organelas citoplasmáticas que compõem as células atuais teriam surgido há milhares de anos. Então, olha só, se você não soubesse disso, você provavelmente nem ia conseguir saber o que era a organela citoplasmática. Então, é uma questão que ela fala sobre a mitocôndria, ela vai fazer pergunta pra você. Como a questão é um pouco mais extensa, eu li só essa introdução mesmo, pra que você tenha uma noção do que ela pergunta, tá bom? Só que é uma questão que ela traz todo um texto falando sobre a origem da mitocôndria, a origem de que ela era uma outra célula, digamos assim, enfim. Então, se você não sabe nem o que é uma organela citoplasmática, fica muito difícil você conseguir passar no vestibulinho da ETEC quando você depara com questões de biologia celular e também de outros tópicos de biologia. Isso porque a biologia celular ela vai servir de base para você aprender, como eu já falei, alguns outros assuntos da biologia também, sabe? Então é aquilo que eu falei na live da técnica BMA, certo? Você começa pelo mais básico, que no caso seria a organização biológica. Desse mais básico vem depois outros assuntos e esses assuntos vão derivando outros. Minha luz apagou automaticamente, mas tudo bem, vamos continuar sem ela. Então é muito importante você ter esse conhecimento, ter essa consciência, tá? Em relação a essa matéria. Eu vou só tentar acender a luz aqui num outro lugar pra não ter o risco da gente ficar com a live no escuro, tá bom? Então, como eu tava dizendo aqui, as questões do vestibulinho da ETEC te pedem biologia celular. Tem questões do vestibulinho que não são de biologia celular, mas também te pedem biologia celular. E é essencial, então, que você estude esse assunto pra não acontecer como centenas de milhares de pessoas que prestam vestibulinho não passam no vestibulinho porque não sabem um conceito. Por exemplo, o conceito de eucarionte, conceito de procarionte, enfim. Então é essencial você estudar esse assunto justamente por isso, tá? Essa introdução da biologia celular, ela vai trazer pra gente, então, alguns pontos, alguns nomes que são importantes que você saiba. Vou até perguntar aqui no Instagram se a galera sabe que é eucarionte e procarionte. Você que tá me vendo aqui pelo YouTube, pensa aí, você sabe o que é eucarionte ou procarionte? Depois que essa live estiver aqui, você comenta pra mim se você sabe o que é eucarionte e procarionte. Quem não sabe, comenta não sei. Mesmo quem estiver vendo a live, depois que ela estiver disponível aqui no Insta, comenta não sei, tá? Pra eu saber quem não sabe a diferença entre procarionte e eucarionte, tá bom? Por quê? Porque era um termo que eu por muito tempo não soube também, gente. E tá tudo bem não saber no começo, mas depois a gente tem que aprender. Então olha só, aqui no Insta tem gente que não sabe, tá vendo? A Aline falou que não sabe. O Felipe falou que é algo envolvendo com núcleos. Tá nesse caminho, é isso mesmo. A Albertina falou que não sabe. O Riquelme falou que não sabe. O Henrique falou que sabe, olha só. A Cíntia não sabe. A Dila não sabe. A Stephanie não sabe. Enfim, várias pessoas não sabem o que é a diferença entre procarionte e eucarionte. Então, vamos lá. Agora é a hora de saber a diferença entre eucarionte e procarionte, tá bom? Então, mesmo você que nunca ouviu falar sobre isso, agora você vai saber, porque esse é um conceito essencial para que a gente aprenda a biologia celular. E basicamente, como o Felipe falou, o conceito de eucarionte e procarionte tem a ver com núcleo. Mas o que do núcleo? E olha só, o núcleo ele faz parte da nossa célula, tá? E quando o núcleo tem uma membrana em torno dele, quando ele é delimitado por uma membrana, ele é chamado de núcleo eucarionte. Então a célula que tem um núcleo com uma membraninha em volta é uma célula eucarionte. E aí o ser vivo que tem uma célula eucarionte, ele é um ser eucarionte. Por que esse nome? Porque essa membraninha que tem em volta do núcleo se chama carioteca. Por isso que é eucarionte. Eu gosto de dizer que eucarionte vem de eu tenho carioteca, entende? Fica mais fácil. Por que
que isso? Porque nós, humanos, animais, temos carioteca, temos a membrana delimitando o nosso núcleo celular e por isso então nós somos eucariontes. Então olha só, eu vou desenhar aqui, tá? Pra que você consiga entender melhor. O núcleo é onde fica a nossa carga genética, nosso DNA no caso. Então quando o núcleo ele é delimitado por uma membrana, é como se o núcleo tivesse uma membraninha mesmo, uma película em torno dele, sabe? Imagina isso aqui, olha só. O núcleo é a parte que eu pintei de roxinho aqui, tá vendo? Vou mostrar primeiro aqui no Insta, agora aqui. O núcleo é a parte que eu pintei de roxinho e a membrana é a partezinha laranja que tá em volta. Se você parar pra ver, tem uma linhazinha laranja em volta do nosso núcleo. Esse núcleo aqui é um núcleo eucarionte, ou seja, tem uma membrana delimitando esse nosso núcleo, sabe? Tá delimitando, o que eu falo, é como se estivesse separando o núcleo das outras coisas que estão ali na célula. Então, esse conceito é o de eucarionte, quando o núcleo tem uma membrana. Agora imagina aqui uma outra situação. Imagina uma célula que ela não tem esse núcleo delimitado. Imagina que o núcleo dela, que o DNA dela, o material genético, tá todo bagunçado assim, ó. Tá vendo? Vou cobrir aqui o núcleo delimitado. Tá assim, todo bagunçadinho. Quando esse núcleo tá todo bagunçadinho assim, ó, quando ele não tem uma membrana, ele não tem essa carioteca que a gente chama. E se ele não tem carioteca, ele é procarionte. Pra ficar mais fácil de lembrar, imagina procarionte como procurando carioteca. Procarionte. Então, por isso, quando uma célula não tem esse núcleo delimitando essa membrana delimitando o núcleo, ou seja, quando o núcleo é disperso, quando ele fica todo misturado ali pela célula, quando não tem uma membrana em torno do núcleo, é uma célula procarionte, tá? Então, nós somos seres eucariontes, porque a nossa célula tem essa membrana. Agora, uma bactéria, por exemplo, ela é um ser procarionte, porque ela não tem membrana. Então, nós somos eucariontes, porque eu tenho carioteca, nós, animais aqui, somos seres eucariontes, porque o nosso núcleo é delimitado por uma membrana. Agora, uma bactéria, por exemplo, ela é procarionte pelo fato de que a bactéria não tem essa membrana em torno do núcleo dela, tá bom? Então, o núcleo dela fica todo disperso pela célula, assim. Ele não tem essa separação, beleza? Então, esse é um conceito essencial para você entender logo de cara sobre a biologia celular, para que você entenda essa diferença. Porque essa é uma coisa, esse é um termo, um conceito que você vai ver muito na tua vida, você vai ver muito estudando biologia, e se você não sabe a diferença de eucarionte para procarionte, já fica difícil, tá? Então, o primeiro termo que é essencial que você saiba é justamente esse. Segunda coisa muito importante de você saber é que existe uma diferença entre uma célula animal, uma célula bacteriana e uma célula vegetal. E pode ser que você pergunte: Li, qual é a célula que o vestibulinho da ETEC mais pede? E o vestibulinho da ETEC, ele vai pedir com mais frequência a célula animal, ou seja, a nossa célula, a célula do seu cachorro, a célula de um passarinho, enfim, que é uma célula animal. E as células, elas possuem organelas. O que são essas organelas? As organelas são basicamente estruturas que existem dentro das células para que elas exerçam funções naquela célula. Então, biologicamente falando, a gente fala que a célula é a menor unidade funcional de um ser. Por que é a menor unidade funcional? Porque entre as unidades que a gente tem no nosso corpo, a menorzinha, que vai ter várias funções acontecendo e que já pode definir um ser vivo, é a célula. E pode ser que você pergunte assim: Mas existe um ser composto por uma única célula? E sim, existem seres compostos por uma única célula, que são os seres unicelulares. Olha o nome, uni, de único, sabe? Então, o ser unicelular é o ser que é composto por uma célula só. Por exemplo, bactérias. Bactérias são seres unicelulares. Claro que elas podem formar colônias, que é quando várias delas se juntam, para que elas consigam ter funções mais específicas, para que elas consigam viver mais e assim por diante. Mas a bactéria é um serzinho unicelular que tá ali sozinho, sabe? Então, uma única célula, ela é uma estrutura que possui ali já funções específicas, então, ou seja, ela já faz algumas coisas, sabe? Isso que significa uma unidade funcional, gente. É uma coisa que já tem funções, que já consegue exercer funções. O que são funções? São atividades, digamos assim, sabe? Então, quando você pega uma célula sozinha, ela já faz atividades. No nosso caso, que nós somos seres pluricelulares, a gente tem milhões de células e essas células juntas vão formar tecidos, tá bom? Os tecidos vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas e assim por diante. Mas, basicamente, nós temos muito mais que uma célula, mas existem seres que têm uma única célula. Quem tá gostando, vai deixando o like pra saber que vocês estão por aqui. Então, é muito importante que você tenha isso na tua cabeça, na tua mente, né? Que existem, sim, seres compostos por uma única célula, que no caso são seres unicelulares. E tem seres compostos por milhões de células que formam tecidos, que são os seres pluricelulares, como é o nosso caso. E tem também os seres multicelulares, só que essa é uma diferenciação
expressão que acaba complicando um pouco o assunto, então vamos deixar pra futuramente, tá? Porque essa aula aqui é mais nível básico do básico do básico do básico do básico mesmo de célula. É pra quem entende vários nadas de célula, tá bom? Então é importante que você entenda isso. Olha só, já vimos duas coisas aqui. Diferença entre eucarionte e procarionte, e que existem seres que são unicelulares e seres que eles têm muito mais que uma célula, tá bom? E que a célula, então, é a menor unidade funcional e que vai ter toda essa estrutura que o nosso corpo tem, certo? Agora, outro ponto importante que você entenda sobre a célula. E agora, vamos especificar mais para a célula animal, como eu já te falei, que é a mais cobrada no vestibulinho da ETEC, beleza? Para não ficar entrando muito nos processos da célula vegetal, que são diferentes dos processos da célula animal. E justamente por serem células que vão criar seres diferentes, né? Porque nós somos completamente compostos por células, então por esse motivo, a gente vai focar aqui nessa aula na célula animal. Entenda que a vegetal também é importante, certo? Mas a animal pro vestibulinho da ETEC, ela tem uma relevância maior. E é por isso que nessa aula específica aqui a gente vai falar sobre a célula animal. Show? E vamos lá então. As estruturas que compõem a célula animal. Primeira estrutura que é importante que você entenda que a nossa célula tem é uma coisa chamada membrana plasmática. A gente já viu que o núcleo, quando ele é determinado por uma membrana, ele é chamado de um ser eucarionte, e quando o ser não tem membrana no núcleo, ele é procarionte. Mas a célula em si também tem uma membrana. E o que é essa membrana? É a famosa membrana plasmática. Anota aí no seu caderno. Membrana plasmática. Por que membrana plasmática? Porque essa membrana ela vai ficar em torno da célula inteira, em torno de uma região chamada citoplasma, com C, tá bom? Eu costumo dizer que a célula é como se fosse uma gelatina colorida, um mosaico de gelatina. Até porque a estrutura da membrana da célula é chamada de estrutura de mosaico fluido. Mas por que eu falo que a célula parece uma gelatina colorida? Não sei se você já comeu gelatina colorida, mas a gelatina colorida é basicamente um creminho branco e você tem várias gelatinas de cores diferentes ali dentro. E na nossa célula é isso que acontece. Então, a membrana plasmática é como se fosse a tigela em que está a sua gelatina, ou seja, ela tá contendo a gelatina ali, sabe? É como se tivesse aqui, ó, um potinho em torno, né, e a gelatina ali dentro. Então, a membrana plasmática, ela vai proteger a célula, digamos assim, delimitar a célula, sabe? Ou seja, ela vai ficar ali em torno da célula para fazer várias funções muito importantes. Então, uma das primeiras funções da membrana é justamente proteger a célula, também delimitar esse formato da célula, e ela tem uma função essencial, muitíssimo importante, que eu chamo de função do segurança de balada. Por quê? Porque é a permeabilidade seletiva. Eu não sou uma pessoa de balada, tá? Mas eu tenho amigos muito baladeiros, inclusive um abraço pros meus amigos baladeiros, um abraço pra Rafa, que é uma amiga minha que ela adora festas, e ela sabe muito bem que em toda balada tem um segurança. E o segurança é quem permite quem vai entrar e quem não vai. Então, quando tem, por exemplo, uma festa VIP, o segurança só deixa entrar quem tem a pulseirinha de VIP, ou quem tem o nome na lista, sabe? Então, se a pessoa chega lá, se achane, mas ela não é VIP, ela não entra. Ponto. E é por isso que a gente fala que a membrana plasmática, ou melhor, eu falo, né? Porque ninguém fica falando isso por aí. Mas é um jeito mais simples de você entender. Eu falo que a membrana é como se fosse segurança de balada. Porque essa função de permeabilidade seletiva, ela vai dizer o que pode entrar na célula e o que não pode. Por quê? Porque a nossa célula, ela é responsável por várias funções que a gente faz. Então imagina que a célula deixa qualquer coisa entrar nela. Por exemplo, se ela deixar um parasita entrar nela. O que às vezes, infelizmente, acontece, né? O segurança nem sempre consegue bloquear todo mundo. Mas assim, imagina se todo parasita que chega entrasse na célula. Imagina que tudo quanto fosse porcaria entrasse na célula. Depois de uma semana a gente estaria morto já. Porque se todas as células estivessem contaminadas, digamos assim, nossos tecidos também estariam, nossos órgãos também, a gente ia ficar muito doente e ia morrer. Então, essa permeabilidade seletiva é essa função que permite que algumas coisas entrem na célula e algumas não entrem, que algumas saiam e outras não saiam, justamente para que a nossa célula consiga ter uma melhor qualidade, digamos assim, de vida, sabe? Para que a célula fique mais protegida. Então, a membrana plasmática, ela serve para proteger a célula, para delimitar o formatinho da célula, também permite conexões entre as outras células. Existem algumas estruturas na membrana, eu até poderia fazer uma aula completa sobre membrana plasmática. Inclusive, se você quer uma aula sobre membrana, comenta aí hashtag membrana plasmática, tá? É um assunto que a gente fala na ETEC Power, inclusive, tem uma parte da aula de biologia celular que é toda de membrana, porque a membrana é muito importante. E a membrana plasmática permite também essa conectividade com outras células, tá? Então, quem tá aí, comenta hashtag membrana plasmática pra que eu possa fazer uma aula futuramente sobre membrana, caso bastante gente comente, tá? E é o seguinte, então, como eu já falei, a membrana, ela tem toda essa importância, faz a conexão com as outras células também, né? Porque as membranas têm como se fossem anteninhas, tipo televisão, sabe? E aí uma conecta com a outra, enfim. Então ela tem toda essa conexão e ela protege a nossa célula, como se a célula fosse a mocinha do conto de fadas. Aí sempre tem alguém protegendo ela. Porque se a célula não fica protegida, automaticamente a célula vai ter problemas. E se a célula tem problemas, a gente vai ter problema. E agora que saímos da membrana, então, o que mais que a gente
tem na nossa célula? A gente tem o citoplasma. E no citoplasma a gente tem o citosol. E agora presta muita atenção. Momento foco no foco. Por quê? Porque muita gente confunde o citoplasma com o citosol como se fosse a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Tô vendo que bastante gente aqui no Insta comentou membrana plasmática. Então talvez teremos futuramente uma aula de membrana plasmática. Se mais gente comentar, a gente vai ter. E aí o que acontece, gente? Tem uma diferença entre o citoplasma e o citosol. E é uma coisa que muita gente não pega essa diferença, sabe? E qual é a diferença então, né? Olha só, o citoplasma, gente, eu já falei aqui da questão da gelatina, então como se fosse uma gelatina colorida. E aí o citoplasma é basicamente a parte entre a membrana e tudo que tem ali na célula, sabe? Então é como se ele fosse ali a gelatina num todo, com as organelas incluídas, enfim. Agora o citosol é como se fosse a parte branquinha da gelatina. Então o citosol é um líquido gelatinoso onde as membranas ficam mergulhadas, tá? Então tem essa diferença. Quando a gente fala citoplasma, a gente está considerando tudo que tem ali dentro da célula, digamos assim. E quando a gente fala do citosol, ou citossol, ou hialoplasma, que é o nome chique que ele tem, a gente fala especificamente daquela estrutura, daquela gelatina, né? Aquele fluido que tem dentro da célula ali. E é onde as organelas ficam mergulhadas, elas ficam meio que afundadas no citosol, tá bom? Então tem essa diferença. É importante saber essa diferença para você não acabar errando isso na prova, enfim. Então, citosol é como se fosse o líquido onde as organelas ficam mergulhadas e o citoplasma é quando a gente considera todo esse conjunto da obra, tá? Quando a gente considera o citosol, também as organelas que estão ali, enfim. Então tudo isso faz parte do citoplasma, beleza? Ou seja, o citoplasma contém o citosol, digamos assim. E é o seguinte, ali então, né, nessa região, a gente tem as nossas organelas ali. Cada organela tem uma função específica que ela faz. Eu não vou ficar falando de função das organelas aqui pra não ficar uma live muito longa, até porque eu nem sei quanto tempo de live já temos aqui, mas basicamente a gente tem organelas que elas vão ter muito mais funções relacionadas a dentro da célula mesmo, tem organelas que têm funções relacionadas à produção de proteína, tem organelas que vão fazer meio que uma limpeza na célula, e tem uma organela muito especial, muito importante que o vestibulinho ama, que eu vou falar dela mais pro final. Mas basicamente esse é aquele momento em que você precisa anotar, e anotar bastante, porque eu vou te dizer aqui agora, tá? Quais são essas organelas então que a nossa célula tem, beleza? Eu só esqueci algum ponto aqui, mas eu acho que eu não esqueci nada por enquanto, não. Eu gosto muito desse assunto, então eu me empolgo, gente, se deixar fico o dia inteiro falando de biologia. Até porque, pra quem não sabe, antes de fazer jornalismo, eu fazia biologia marinha na Unesp, que é a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, uma das maiores e melhores do Brasil, e inclusive sinto saudades de vez em quando. Então, vamos agora falar sobre as organelas que a nossa célula tem, beleza? Célula animal, tá, gente? Tô levando em consideração a célula animal. Então, você não vai ouvir aqui nessa aula as organelas que uma célula vegetal, ou seja, a célula de uma planta, vai ter, porque o nosso foco aqui é a célula animal, que é a nossa célula no caso, e a mais cobrada no vestibulinho. Inclusive, o fato de ser a mais cobrada tem tudo a ver com o fato que eu já falei aqui, já falei em live, já falei em e-mail, falo muito na ETEC Power, que é o fato de a prova da ETEC ser uma prova extremamente social, tá bom? Então, vamos lá para as organelas de uma vez por todas. E olha só, uma organela que a gente tem é o lisossomo, então escreve, anota para você não esquecer esses nomes, tá? Futuramente eu posso fazer também uma live sobre organelas, explicando a função de cada uma, enfim. Mas aqui vamos focar em quem elas são para você pelo menos saber que elas existem. Então a gente tem os lisossomos e a gente tem uns que tem um nome bem parecido, que são os ribossomos. Eu falo que os ribossomos são como se fossem granuladinhos na célula. Você já vai entender isso. Isso porque a gente tem outras duas organelas que têm nomes parecidos. Tem o retículo endoplasmático liso, que é o retículo endoplasmático em que a gente não tem ribossomos, e a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. O rugoso tem esse nome porque nele a gente tem ribossomos que vão se associar a esse retículo, tá? E esse retículo endoplasmático rugoso, já um spoiler aqui, tem a ver com a nossa síntese proteica. O que é síntese proteica, Lilian? Síntese proteica é a produção de proteína. Na biologia, quando a gente fala de síntese, quase sempre é produção. É um jeito bonito de falar produção, basicamente, tá? Então os ribossomos têm essa relação com a síntese proteica e é por isso que o nosso retículo endoplasmático rugoso é chamado de rugoso, porque ele tem essas bolinhas acopladas aí que são os ribossomos, tá? Pra ficar mais fácil, normalmente o retículo endoplasmático liso é abreviado pra REL, que é REL, e o retículo endoplasmático rugoso é abreviado pra RER, RER, tá? Então você pode colocar a abreviação no teu caderno porque pode ser que na prova apareça assim, beleza? Além deles, a gente tem lá o nosso núcleo celular, né? Nosso núcleo importantíssimo, que é onde a gente vai ter ali nossa carga genética. Então é o que define quem a gente é, sabe? E como eu já falei, seres eucariontes, como é o nosso caso, o nosso caso, são seres que possuem o núcleo delimitado por uma membrana. Agora, os procariontes não
tem essa membrana delimitando o núcleo, tá? Então os seres procariontes, eles têm um material genético soltinho, mais soltinho que arroz, dentro da célula ali, todos dispersos, beleza? Então eu já falei aqui, recapitulando pra quem tá chegando depois. A gente tem lisossomos, ribossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tem também o nosso núcleo celular, tudo isso fica ali na nossa célula, dentro dela, tá? Então imagina, a célula é um negócio microscópico, mas tem tudo isso dentro dela, gente. Daí a gente tem também o nosso complexo de Golgi. E como a biologia gosta muito de mudar nome, também é chamado de Golgiense, tá? Então tem também o complexo de Golgi. A gente tem o peroxissomo também, que é uma organelazinha que a gente tem na nossa célula. A gente tem os vacúolos na nossa célula. Tem também os centríolos, que são essenciais no momento da divisão celular, que é um outro assunto dentro de biologia celular, só que é um assunto um pouco mais difícil, por isso eu não vou falar nessa live aqui, que essa live é bem introdução mesmo à biologia celular, pra você entender o que é a célula, o que tem na célula, enfim, isso me lembra que eu tenho que tomar água. Acabei de derrubar meu porta-água. Como nota se eu sou uma pessoa desastrada, né? Vamos lá tomar uma água, porque eu tô aqui acho que há uns 20 minutos falando ou mais sem tomar água, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu ficaria rouca e vocês não iam nem saber que eu tava falando, porque eu ia continuar achando que eu tava falando e não ia falar nada, porque quando eu fico rouca acontece isso. Então, recapitulando como eu estava dizendo, a gente tem lisossomos, ribossomos, retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, núcleo também, vacúolos, centríolos, que são essenciais para divisão celular, no caso, tá? Então, os centríolos têm uma importância muito grande nessa outra etapa da biologia celular, né? Que é a parte em que a gente estuda mitose e meiose. Já um spoiler aqui, a mitose é muito mais cobrada no vestibulinho do que a meiose. A meiose quase não aparece, tá? Então, é importante também entender que tem essas organelas. Eu esqueci de alguma. O peroxissomo já falei dos centríolos, vacúolos, ok. Deixei por último uma organela que é essencial demais e que o vestibulinho cobra muito, inclusive aquela questão que eu tava lendo, questão 34 do vestibulinho do segundo semestre de 2013, cobra essa organela que é a mitocôndria. Pois é, a mitocôndria é uma organela muito importante. Por que ela tá importante, Lilian? Porque a mitocôndria, ela vai fazer um processo chamado de respiração celular. Não pense que são só os seus pulmões que respiram. As células também respiram, só que é de um jeito diferente. Essa respiração celular é um processo no qual as células que a gente tem, elas vão gerar energia. E para que essa energia? Para as próprias células, para que a gente consiga fazer as funções vitais, ou seja, as nossas funções de seres humanos, no caso, falar, comer, tomar água, andar, conversar com a amiga no WhatsApp, chorar pelo crush, enfim. Então todas as funções que a gente faz dependem de energia. Essa energia no nosso corpo é chamada de ATP. ATP vem do nome bem estranho, que é adenosina trifosfato, tá? Lilian, por que ATP e não ATF? Porque já perguntaram isso pra mim. Porque o fosfato, né, o fósforo, na tabela periódica, ele é com P que escreve, tá? Não é com F, é por isso só. Então, basicamente, o ATP é essa energia que a gente tem, né? Então, a mitocôndria é quem faz esse processo que vai gerar essa energia pra nossa célula. Por isso que tem toda aquela teoria endossimbiótica da mitocôndria, que é a teoria que tava naquela questão 34, que eu li o comecinho pra você. Se tiver interesse, depois pega essa prova pra você ver essa questão, que ela é bem interessante. Então, a mitocôndria é uma organela essencial, por isso que eu deixei pro final. Anota, marca com neon, marca texto, sei lá, com o que você tiver na mão, porque a mitocôndria é uma das organelas mais importantes que a gente tem e pro vestibulinho da ETEC principalmente, tá bom? Então é muito importante que você saiba que ela existe e que essa é a função principal dela. Tanto que eu nem entrei aqui nas funções das outras, mas a função da mitocôndria eu faço questão de ressaltar, porque é muito importante que você entenda, tá? Agora que você já entendeu esse apanhado, né, esse basicão aqui de biologia celular, vamos a um ponto essencial aqui. Como é que esse assunto pode cair no vestibulinho da ETEC? E por que é importante que você saiba isso? Como esse assunto pode cair no vestibulinho da ETEC? Porque se você sabe o assunto, mas não sabe como é que ele pode aparecer no vestibulinho, chances são que você, numa questão, acabe tendo um raciocínio errado, enfim. E normalmente as questões do vestibulinho trazem pra você, nesse tópico, tá, de biologia celular, todo um contexto ali, falando, por exemplo, de alguma doença, falando de alguma descoberta científica, falando de alguma situação que aconteceu em algum laboratório de alguma ETEC, e como eu já falei, é uma prova muito social. E aí, com isso, então, no vestibulinho, o que vai acontecer é que eles vão te fazer normalmente uma pergunta, perguntando sobre a função daquela mitocôndria, e vai te colocar o nome daquela mitocôndria não, Lilian, a função daquela organela, e vai colocar o nome daquela organela. Então, por isso que é importante que você tenha marcado os nomes que eu te falei aqui, e que futuramente você estude as funções delas, as principais funções. Não é pra você decorar, é pra você entender, tá? Porque quando você sabe essas funções principais, quando o vestibulinho colocar uma pegadinha pra você, que é uma coisa muito comum no vestibulinho da ETEC, principalmente em biologia, você não vai marcar a alternativa errada, sabe? E também porque algumas dessas organelas, quando acontece
acontece algum problema com alguma delas, podem acontecer problemas de saúde com a gente. Por exemplo, uma redução na quantidade de proteínas, enfim. E isso tudo tem a ver com outros tópicos da biologia, como eu já falei. Inclusive, entender nossas células, saber a diferença da célula vegetal e animal, saber a diferença entre procarionte e eucarionte, te ajuda, por exemplo, quando você vai estudar 5 reinos. Por isso que eu falei, biologia celular não é o primeiro tópico que você tem que estudar de biologia, mas é um tópico muito importante para que você aprenda outros também, porque outros assuntos vão depender de alguns conceitos que eu te falei nessa aula aqui, tá bom? Então eu vou fazer um apanhado geral, um resumão, antes de ir para as perguntas, para você conseguir entender melhor aqui, um top 5 de coisas importantes sobre essa aula, que você tem que destacar no teu resumo, tá? Quem ainda tá aqui, deixa like pra ver quem são os guerreiros que ficam na live, independentemente do tempo de duração da live, quem são os guerreirões que não almoçaram ainda, assim como eu, estão aqui estudando. Então, olha só, apanhado geral, top 5. Primeiro, tem uma diferença entre célula eucarionte e procarionte. Então, a eucarionte é a que tem carioteca, que é aquela membrana que reveste o núcleo, a procarionte não tem. Segundo ponto importante, membrana plasmática é essencial pro vestibulinho da ETEC, e a membrana basicamente tem uma função muito específica e muito importante, que é a permeabilidade seletiva. Terceiro, é muito importante que você estude biologia celular pro vestibulinho da ETEC, não só por conta das questões de biologia celular, mas também para que você aprenda outros tópicos, né? Quarto, nossa célula tem organelas que ficam ali mergulhadas no citosol, e essas organelas têm funções específicas. E quinto, a célula é a menor unidade funcional e estrutural que a gente possui, e é por isso que existem seres compostos por uma única célula, que são os seres unicelulares. No nosso caso, nós temos milhões, bilhões, trilhões de células, e nós somos seres pluricelulares, pelo fato de que, além de nós termos muitas células, nós formamos tecidos verdadeiros. Tecidos verdadeiros não tem isso que é tecido da minha blusa, tá? Tecido verdadeiro, basicamente, é quando você tem ali as células formando um conjunto de células. Elas não estão só juntas ali, grudadas, mas são células especializadas ali, que unidas vão formar os tecidos, que unidos vão formar os órgãos, que unidos vão formar os sistemas, e unidos vão formar quem somos. Unidos venceremos. Então é importante ter esse top 5 na sua mente. Claro que tudo que eu falei aqui é importante, mas esses 5 pontos aqui são essenciais, são primordiais para a tua aprovação na ETEC, são pontos que você tem que destacar. E como eu já falei, a biologia celular não para por aqui, ela tem outras coisas também, então tem a divisão celular, tem também o entendimento sobre a respiração celular, como é que funciona esse processo, o nome que acontece desse processo também. Também é importante você entender as funções das organelas, as funções da mitocôndria, que é uma organela muito importante, enfim, tá? Então tem toda essa diferenciação também da célula vegetal e da animal, o que é uma célula de uma bactéria, por que ela é diferente da nossa, por exemplo. Então tem muitos pontos dentro da biologia celular, só que essa live aqui é uma introdução básica, porque eu sei que muita gente nunca viu isso na vida, assim como eu no nono ano também nunca tinha visto. Tem gente que talvez esteja no ensino médio e nunca tenha visto também, porque infelizmente o nosso sistema educacional aqui no Brasil não é dos melhores, né? Então o nosso foco aqui é lutar para que isso melhore e não só ficar dane-se, aprende a ser a escola mesmo. Que a nossa meta aqui é pra isso que serve a quarentena da aprovação, é você estudar mesmo sem a escola te ensinar os assuntos e ponto final. Porque todo mundo que tem um cérebro é capaz de aprender. Assim como todo mundo aprende a mexer no Instagram e no WhatsApp, todo mundo tem a obrigação de aprender em casa também, mesmo na quarentena, tá? Agora eu vou responder aqui 5 perguntas relacionadas ao tema da live. Não vou responder aleatoriedades, pra que a gente consiga encerrar essa live com chave de ouro. Então quem tem dúvida aqui no Insta, deixa as dúvidas aqui na caixinha de perguntas. Vou manter aqui no YouTube respondendo enquanto isso, porque pode ser que a dúvida que alguém mandou aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, seja a mesma dúvida que você que tá vendo aqui no YouTube também tenha, tá? Então vou responder aqui pra todo mundo. Não vou encerrar antes lá do YouTube, não. Então, olha só, vamos lá. Felipe perguntou o seguinte: o citosol é tipo uma base para as organelas, tipo uma cama? Isso mesmo, Felipe. É que eu falo que é como se fosse a gelatina colorida. Por quê? Porque realmente o fluido do citosol é um fluido gelatinoso. Então as organelas ficam meio que mergulhadas, não ficam só deitadas, sabe? Mas o teu raciocínio tá muito certinho, é isso mesmo. É tipo uma cama, uma base para as organelas. Então as organelas ficam ali mergulhadas no nosso citosol e o citosol acaba fazendo parte do citoplasma justamente por isso, tá? Parabéns, Felipe, arrasou na pergunta. Opa, a Carol comentou aqui, hashtag membrana plasmática, bastante gente comentou isso durante a live. Então vou pensar aqui em futuramente fazer uma live sobre membrana, que é um assunto muito importante. Matheus falou o seguinte: Lilian, a energia nas células serve para quais funções? Literalmente para todas. Isso porque para que a nossa célula continue funcionando, a célula faz várias funções o tempo todo. Enquanto eu tô falando aqui, as minhas células estão trabalhando. Enquanto você digita, as suas também estão trabalhando. As células, gente, são as maiores trabalhadoras da vida. Sabe aquela galera que trabalha 40 horas? Então a célula trabalha todas as horas possíveis, porque ela não tem carga horária não, ela trabalha sem parar mesmo, tá? Claro que tem momentos em que a célula tá ali paradinha, mas
mas ainda assim ela tá fazendo funções meio que em segundo plano, tipo o nosso celular. Mesmo quando você não tá usando, ele tá em segundo plano, sabe? Então ainda quando a célula parece que ela não tá em atividade, ela tá. Ainda que ela seja ali, por exemplo, duplicando o DNA dela. Então, a energia da célula serve para literalmente todas as funções que a célula vai fazer. Porque essa energia das células vai servir para nossa energia geral, sabe? Então, para que as organelas continuem em funcionamento, para que a nossa célula faça a divisão celular. A divisão celular, apesar de ter o nome de divisão, gente, é o processo de multiplicação celular, digamos assim. Divide para aumentar a quantidade, sabe? Então, a divisão celular é o processo no qual uma célula vai gerar as outras células, as células filhas, para que assim a gente continue crescendo e evoluindo. Porque se as nossas células não tivessem energia, elas nem fariam a divisão. Se elas não fizessem a divisão, a gente nem nasceria, porque a gente não ia existir. Porque a gente depende dessa quantidade de células ali se multiplicando continuamente, sabe? Para que os nossos tecidos se formem, para que a gente exerça funções que a gente faz no dia a dia mesmo. Então, a energia da célula serve para tudo que ela faz mesmo. Para que ela exista, ela tem que ter energia, tá? Para que a gente exista, né? A nossa célula tem que ter energia. Lilian, na prova da ETEC cai sobre divisão celular? Sim, cai. Se sim, você pode falar sobre ela um pouco? Não, porque como eu falei, a live é básica, pra quem nunca viu biologia na vida, então bora acalmar, sossegar um pouco, né? Até pra não ficar muito longa também. É um assunto que na ETEC Power a gente fala da divisão celular, porque lá tem mais tempo, tem mais estrutura e tudo mais. Mas se eu jogar essa divisão celular aqui agora, tenho certeza que de todo mundo que tá aqui, a maioria não ia entender, tá bom? Então, não falarei agora sobre divisão celular, não, mas ela cai sim no vestibulinho da ETEC. Última dúvida, é uma dúvida sinistra de boa. Gabriel Rodrigues. Para a mitocôndria funcionar, ela depende de nossa alimentação? Sim, justamente porque a mitocôndria, ela vai utilizar os nossos carboidratos para que ela quebre, né, a glicose ali e transforme na energia. Então, sim, a nossa alimentação interfere muito para que a mitocôndria faça o processo de respiração celular, que é um processo essencial para o funcionamento do nosso corpinho lindo e maravilhoso. Então, a nossa alimentação interfere muito. E dependendo da alimentação que você tem, as suas células vão ter uma capacidade, né, energética maior do que outras pessoas, no caso. Então, nossa, pergunta boa, adorei. Vou ver só mais uma dúvida aqui, só por desencargo de consciência, como eu sempre digo, para caso tenha alguma dúvida em relação ao assunto, para que não tenha nenhum problema. Ou seja, para que ninguém tenha deixado uma dúvida sobre o tema e a pessoa ficar com dúvida, sabe? É que tem muita dúvida aleatória aqui, mas eu acho que as dúvidas em relação ao nosso assunto de hoje acabaram, porque pelo visto não tem mais dúvidas relacionadas. Vou só pegar alguma dúvida aleatória aqui, vai, porque eu tô vendo que tem uma dúvida que tá repetindo muito. Em praticamente toda live que eu faço, sempre alguém pergunta isso. Cadê? Foi uma pergunta da Aline. Lilian, é errado estudar uma matéria por mês ou por semana? Sim. Por que é errado fazer isso? Porque o cérebro satura. Aline, você não prestou atenção na minha live de técnica BMA, ou você não estava nela. Espero que seja a segunda opção no caso, porque se você não prestou atenção, o prejuízo é todo teu, tá? Então o que acontece? Por que você não pode ficar uma semana inteira estudando só biologia? Ou uma semana inteira estudando, sei lá, só matemática? Ou pior, um mês inteiro estudando só português? Primeiro, imagina que acontece um acidente e você quebra o dedo. Aí você passou um mês inteiro só em português ali. E você fica 4 meses com o dedo enfaixado. Deus me livre, né? Mas imagina que acontece isso. Se você só estudou biologia, você não vai ter base nenhuma de nenhuma outra matéria. Segundo ponto e mais importante, porque esses acidentes são muito mais raros, né? Mas segundo ponto é uma coisa muito mais frequente. Se você estuda só um tópico durante muito tempo, o cérebro satura. O teu cérebro não é que nem o seu estômago que gosta de comer batata frita todo dia, sabe? Eu não sei vocês, mas eu comeria pizza todos os dias. Sério, porque eu amo pizza. Mas o nosso cérebro não gosta muito dessa mesma coisa o tempo todo ali, quando o assunto é estudo. E aí, por isso, é comprovado cientificamente, tá? Então, por isso, se você fica um mês inteiro só vendo biologia, no 30º dia o cérebro tá assim, dormindo já. Porque ele não quer mais saber de biologia, já deu de biologia pra ele. Então ele não quer mais saber disso. Então é muito importante que você mescle as matérias na tua semana de estudos, no teu mês de estudos também, que é uma coisa que eu já ensinei em alguma das lives aqui, tá bom? Porque quando você mescla, primeiro que você consegue absorver melhor os assuntos, segundo que você evita que teu cérebro canse e dê um basta naquela matéria. Um exemplo aqui que aconteceu na minha vida, gente. Quando eu fazia a biologia marinha na Unesp, eu lembro que tinha um dia que a gente tinha 4 aulas, se eu não me engano, de zoologia de invertebrados. Era uma matéria que eu honestamente não gostava. Sério, de verdade, eu não gostava. Eu gostava mais de biologia celular, de genética, enfim, né? E biologia molecular, enfim. Mas a biologia celular, a zoologia de invertebrados eu não gostava. E eram 4 aulas de biologia de invertebrados, zoologia de invertebrados. E durante a semana, acho que tinha mais 2 dias, se eu não me engano, que tinha essa mesma matéria. Então era a matéria que eu mais cansava. Justamente porque a gente tinha essa matéria com muita frequência na mesma semana. Além de odiar a matéria, eu cansava dela com muita facilidade. Enquanto, por exemplo, genética, que eram menos aulas, eu conseguia levar numa boa, mesmo sendo mais difícil, sabe? Então é importante que você mescle as matérias, tá? Pra você não saturar o seu cérebro, porque o cérebro, ele, coitado, né? Não
não pode ficar o tempo todo tendo aquela mesma matéria, aquele mesmo conteúdo, senão ele acaba cansando, ele fica de saco cheio e aí ele não vai te ajudar a aprender, tá bom? Então eu acho que vamos encerrar por aqui, porque não tem mais dúvidas relacionadas, né? A maioria são dúvidas bem aleatórias. Eu não entendi uma pergunta ali, mas enfim, não tinha a ver sobre o assunto. Ah, tá. É sobre qual matéria acabei de chegar. Biologia, Ana. Volta depois que a live tá salva aqui no Insta por 24 horas, tá bom? Então é isso. Galera do Insta, um big beijo pra vocês. Vamos encerrar por aqui a nossa live. Parabéns a todo mundo que ficou até o final, principalmente quem, como eu, não almoçou ainda e tá com fome. E faça um belíssimo resumo. Belíssimo. Gente, eu tô rindo porque quem fala belíssimo é o meu editor. Ele fala tudo belo. Um portfólio belo, um vídeo belo, uma edição bela. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Agora eu falei belíssimo resumo. Façam um resumo depois da live, tá? E me marquem nos stories. Mostrem o resumo que eu quero ver quem vai arrasar nesses resumos, tá bom? Então bora encerrar aqui no Insta. E agora vamos encerrar aqui no YouTube também. Tivemos bastante gente no Insta. Que massa. Então, galera do YouTube, tchau pra vocês também. Bom almoço pra todo mundo. Parabéns a quem ficou aqui até agora. A quem viu o encerramento da live no Instagram ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e vocês também façam um resumo, tá? E me mandem no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial. Então você que ficou até aqui na live, assista a live... Oi? Não, você que ficou até aqui na live, veja a tua anotação depois e faça um resumo. Me manda lá pelo Instagram, pelos stories, porque eu sempre reposto os resumos que me mandam de alguma aula, de alguma live, enfim. Eu acho muito massa ver todo mundo estudando, tá? Agora, bom almoço pra vocês e boa semana. Lembrando que temos live ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, aqui no canal e no Instagram ao mesmo tempo. Lá no Insta, elas ficam salvas por 24 horas, então quem me segue no Insta tem essa vantagem. Beijinho e tchau. Ai, coisa de pisciana, né? Eu sempre derrubo alguma coisa.